Segundo a Organização Mundial da Saúde, a alimentação inadequada está diretamente relacionada a doenças crônicas como diabetes e hipertensão. Há ainda uma relação importante entre o que comemos e o risco de infartos e derrames. O padrão alimentar também está na lista de fatores que levam a determinados tipos de câncer, principalmente os ligados ao sistema digestivo e ao intestino. Na nossa série Alimentação nos diferentes ciclos de vida, vamos falar hoje sobre a fase adulta e a terceira idade. Nossa convidada é a nutricionista Júlia Ramos. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Obrigada a você. Júlia, mais da metade da população brasileira está acima do peso. Isso é um reflexo das mudanças no nosso padrão alimentar ao longo do século XX? Com certeza. Os padrões alimentares mudaram muito através desses tempos todos. O que acontece é que cada vez mais o brasileiro trabalha mais, está com uma vida muito corrida e deixou de lado os padrões antigos alimentares, que era você sentar a uma mesa, ter um tempo para você comer, você optar por alimentos mais saudáveis, como os legumes, as verduras, as frutas que foram deixadas de lado, e cada vez mais buscando uma alimentação mais rápida, que aí a gente entra com os congelados, com os industrializados. Então esse padrão mudou muito e complicou muito, né, a parte de doenças no brasileiro. Hoje a gente tem um índice alto em diabetes, hipertensão, câncer e cada vez mais. Tudo isso podendo ser modificado através da alimentação, né? A gente também está pulando muita refeição, trocando refeição por lanche, né? Cada vez mais. O brasileiro acorda, ultimamente não tem consumido café da manhã, já sai diretamente para o trabalho. No meio do trabalho procura até mesmo a alimentação do fast food, que hoje em dia isso tem aumentado muito o consumo de salgadinho frito, de doce, de bolachas recheadas e consumido cada vez menos alimentos. Hoje em dia, geralmente a maioria das pessoas faz no mínimo, no máximo, né, 3 refeições ao dia. E o ideal seria? No mínimo 6 refeições ao dia. Vamos falar um pouquinho mais sobre essas 6 refeições daqui a pouquinho, mas você considera que houve uma invasão de industrializados na nossa alimentação? Muito. O mercado se aproveitou desse fato do brasileiro estar com uma vida muito corrida e começou a entrar com cada vez mais alimentos facilitadores, que na verdade não facilitam em nada, né? Começou a entrar com produtos industrializados na parte de temperos prontos, para o frango, para o feijão, para o arroz, que antigamente a gente usava sempre temperos naturais. Para isso, hoje em dia, a gente já tem esses temperos industrializados. Começou a entrar com parte de congelados, que você não precisa nem descongelar a carne. Agora você já coloca no forno e está pronto. E um boom de alimentos industrializados, tanto para a parte dos adultos quanto para a parte de criança. Hoje em dia, o mercado está tomado de facilidades, que na verdade só tendem a prejudicar a saúde, né? É que para os nutricionistas não são considerados alimentos de verdade, né? Não, pelo contrário. Se você olhar um rótulo, mesmo que não entenda, você olha, cadê o alimento? Você fica buscando o alimento. Você tem conservantes, corantes, estabilizantes e cadê o alimento ali? Você não acha o próprio alimento, por exemplo, um suco, que hoje em dia não é suco de caixinha, ele é néctar. Você não acha a porcentagem da fruta ali, você tem corante, você tem conservante, estabilizante, coisas que só tendem a prejudicar a saúde e o próprio alimento, a fruta, você não encontra É a ali. menor parte. É a menor parte nos produtos, exatamente. E você tem o sabor, mas você não tem o nutriente. Exatamente. O nutriente, ele tá fora. Você não tem o teu alimento rico ali, que preferencialmente in natura seria o mais interessante, mas você não tem o teu alimento aí, você tem toda essa parte de industrializados, é conservante, corante, e fora as outras coisas que a gente não sabe muito que eles utilizam, né, os mecanismos pelo qual eles fazem essa burlação toda, né? Os rótulos não são muito claros, Não né? são muito claros, os rótulos brasileiros não são claros. Para pessoas, por exemplo, intolerantes, que cada vez mais o Brasil também tende ao consumo desses alimentos industrializados a ficar intolerante. Você, por exemplo, intolerância à lactose, você não acha. Você tem que ler minimamente o teu rótulo e geralmente é aquela letrinha que você não consegue enxergar, que vem dizendo que não é impróprio para o consumo de intolerantes. É muito complicado a parte da rotulagem nutricional no Brasil. E muitos vendendo aquela imagem de saudável, né? Você acredita que está ali comendo uma coisa saudável, na verdade não é, né? Nem um pouco. Qual o impacto dessa invasão de industrializados na nossa saúde? Por exemplo, de tanto conservante se acumulando no nosso organismo, como é que é esse impacto? Então,
Hoje em dia, eu acho que o maior impacto para a nossa saúde é a diabetes e a hipertensão, que elas hoje em dia estão demasiadamente fazendo parte da população brasileira. Isso porque esses industrializados são ricos em gordura e Ricos sal, em gordura, sódio, açúcar, porque muitos deles, eles gostam de fazer um marketing que ele não tem açúcar, e tem açúcar, você encontra muita substância. Na parte de sódio para hipertensão, a gente não tem só o sódio propriamente dito. Hoje em dia a gente tem o glutamato monossódico, que ele é um grande vilão, que ele está escondido. Não só nos temperos prontos, como em congelados, biscoitos muitas vezes, salsicha, embutidos. E o glutamato monossódico, ele é um grande nocivo. Eu costumo falar isso com os meus pacientes, que ele é o sabor que mata. E realmente. A longo prazo, hoje em dia a gente tem estudos científicos comprovando que o glutamato monossódico ele pode causar câncer, mal de Parkinson e Alzheimer. Então, é muito perigoso. E não só isso, não só por conta desses males, nem por conta da hipertensão. Hoje em dia o público está ficando cada vez mais com excesso de peso, a gente tem obesidade. Outros problemas acometidos também pelo excesso de industrializados é você ter desconforto gástrico. A gente percebe que a população, nossa, relata muito desconforto gástrico. Você tem cada vez mais azia, gastrite, refluxo. As pessoas estão ficando com inúmeros problemas, intolerâncias alimentares, alergia por conta dos corantes, dos conservantes, que a longo prazo eles danificam o nosso corpo, e fazendo muito mal, porque o nosso corpo ele não administra, ele não está acostumado com esse tipo de substância. Então ele reage de uma forma muito errada e causando mal para o nosso corpo, ele causa um alerta. Opa, tem alguma coisa errada aí, devido ao consumo desses alimentos excessivamente. E a obesidade é a ponta do iceberg, né? É a ponta. É o mais visível. Exatamente, é o que a gente consegue enxergar. Exatamente, todo mundo, a população ficando cada vez mais obesa, você consegue enxergar isso. E fora os outros problemas acometidos, como a gente falou, por trás dessa obesidade, né? Que vem a diabetes, a hipertensão, doenças cardiovasculares também. O colesterol elevado, triglicerídeo elevado também, por causa do consumo desses alimentos, e as pessoas não associam muito a isso, né? E, a longo prazo, a gente vai chegar depois lá no outro bloco, na terceira idade, a gente não está se preparando muito bem para a terceira idade, né? Nem um pouco. Vamos falar sobre vitaminas. A gente está ingerindo menos vitaminas, né, minerais do que a gente deveria, né? E suplementos não substituem, né, a ingestão de alimentos, né? Com certeza. Eu acho assim que a gente tem que partir do princípio que o alimento ele é tudo. Ele é o nosso remédio, ele é a nossa prevenção. E o que acontece? O suplemento vitamínico, ele é interessante quando a gente tem um caso de uma pessoa que ela já está aportada nutricionalmente com a alimentação e mesmo assim está deficiente na parte de absorção, aí sim a gente entra com suplemento vitamínico. Mas o primeiro é a alimentação. Se a gente tiver uma alimentação aportada de vitaminas, minerais, a gente consegue suprir isso sem ter a necessidade do suplemento vitamínico. Porque a alimentação do brasileiro hoje é muito pobre em vitaminas e minerais. O brasileiro quase não consome os principais alimentos que a gente precisa, que são frutas, legumes, verduras, para aportar isso no nosso organismo. O nosso organismo precisa das vitaminas e minerais porque a gente não produz essa substância no nosso organismo. Então, a gente precisa ter um aporte de vitaminas, minerais, para que o nosso corpo funcione. Ele ajuda na regulação do nosso organismo, em toda essa regulação das funções do nosso corpo. Então, é super importante, é necessário, e hoje em dia, cada vez mais, quando você olha geralmente um exame bioquímico, o brasileiro está sempre deficiente, seja de ferro, causando inúmeras anemias que a gente tem, vitamina B12, vitamina K, enfim, o brasileiro hoje é um país deficiente de micronutrientes, porque geralmente as pessoas olham uma pessoa obesa, acham que a pessoa está completa, que a pessoa só tem excesso de gordura, pelo contrário, é uma pessoa deficiente de micronutrientes. A gente tem um dado aqui da Pesquisa Nacional de Saúde, né, que diz que nos últimos 50 anos houve um decréscimo na ingestão de frutas, verduras e grãos, que apenas 38,7% das pessoas de 40 a 59 anos consomem a quantidade recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, é realmente a constatação desse fato que você está narrando aí, né? Um dado apavorante, né? Porque se a gente pensar bem, a gente tem que consumir, faz parte da nossa vida, mas você vê relatos das pessoas falando assim, ao longo do dia, você consumiu uma fruta? Nossa, não consumi fruta. Na correria esquece. Você esquece de consumir a fruta. A salada do brasileiro hoje, o brasileiro esqueceu que nós temos variedades riquíssimas no nosso próprio país. E é basicamente alface e tomate,
quando se come o alface e tomate. As pessoas esqueceram que nós temos N variedades de legumes, verduras, podendo ser utilizados na própria safra do mês, mas as pessoas esqueceram dos outros legumes e só ficam baseados em alface e tomate quando comem. A fruta, completamente esquecida, né? Virou para de vez em quando deveria ser todo dia, né? Com certeza, exatamente, todo dia, eu sempre falo, não só de segunda a sexta, porque as pessoas costumam viver em função de segunda a sexta. Não, segunda a segunda. A gente precisa desse aporte de vitaminas, que a fruta vai oferecer isso. A fibra, que é muito importante também. Justamente, né? A fruta, verdura e legume também, né? Essa combinação também fornece uma quantidade boa de fibras, né? Que são necessárias, né? Fala um pouquinho sobre a importância das fibras. A fibra ela é muito importante para o nosso organismo por conta do bom funcionamento do intestino, não só por causa do funcionamento adequado, porque assim, o intestino funcionando adequado, a gente consegue absorver todas as vitaminas e minerais que nós precisamos. Então, a gente tem que ter esse aporte de fibra diário, geralmente de 25 a 30 gramas. A gente não pode nem ser mínimo na fibra e nem também ultrapassar essa quantidade por conta de acarretar diversos problemas intestinais. Mas a gente consumindo uma quantidade adequada, não só grãos integrais, da preferência todos os tipos de grãos integrais, verduras, legumes, frutas, vai fazer com que o intestino funcione adequadamente, que a gente absorva todas as vitaminas e minerais que nós precisamos e também para o sistema imunológico, que ele vai proteger a gente de diversas doenças. A fibra faz com que seja uma protetora de diversos tipos de doenças inflamatórias, uma gripe, por exemplo. Então, como a gente vai estar bem aportado de fibra, você consegue não ter uma gripe, teu organismo vai te defender da melhor maneira possível, utilizando as fibras. A gente fala muito, né, da dieta equilibrada. Como é que a gente consegue traduzir para a pessoa, né, que está em casa, o que é essa dieta equilibrada e quanto que é essa quantidade? Porque a gente fala em gramas, fala assim, quanto seria assim no dia a dia para a pessoa saber como é que faz? Na parte de verduras, de legumes e frutas, hoje em dia a gente teria que consumir de 5 a 6 porções dia. O que não chega nem a uma, né? Mas a gente teria que, para o nosso organismo estar bem aportado de todas as vitaminas e minerais que ele precisa, de 5 a 6 porções. E não ficar em uma mesma fruta, por exemplo, banana, banana, banana. Não, você tem que diversificar a tua fruta. Porque cada fruta vai te aportar de um nutriente, de um mineral, de uma vitamina específico. Então, se a nossa alimentação for muito rica, sempre aquele velho costume, quanto mais o prato colorido for, mais saudável ele vai ser, e isso é verdade. Porque cada alimento ele vai conter um nutriente específico. Então, se a gente montar um prato bem colorido, a gente vai conseguir nos aportar de todos os nutrientes que o nosso organismo precisa. Para quem não consome fruta nenhuma, vamos incluir uma por dia aí diferente, pelo menos já vai começando, Exatamente. né? Mas seriam 5. Seriam de 5 a 6 porções. Se pelo menos 3 forem consumidas, em intervalos regulares, você consumir uma pela manhã, uma na parte da tarde e uma à noite, eu acho que não é muito. Então, a gente já vai estar começando com o pé direito. A gente está com a dieta muito errada mesmo, né? Porque antigamente era normal, as pessoas iam até no quintal de casa, pegava lá a fruta, até consumia. mesmo sem lavar, a pessoa estava consumindo diariamente, né? Era muito comum. Agora, nessa rotina nossa urbana, a gente não inclui mesmo, né? Não, muitas pessoas não incluem mesmo. Aham. Eu sempre E costumo... a dica seria uma marmitinha, né? Leva a marmitinha. Volta aos hábitos antigos, marmita. Exatamente, leva num potinho, picadinho que seja para facilitar, ou ele inteirinho mesmo, mas sempre tá levando na bolsa. Sempre ter uma fruta na bolsa é uma estratégia ótima para você conseguir consumi-la. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre alimentação na fase adulta e na terceira idade. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre alimentação na fase adulta e na terceira idade. Nossa convidada é a nutricionista Júlia Ramos. Júlia, também estamos ingerindo menos água do que deveríamos, né? E há uma confusão aí. Às vezes a pessoa acha que está com fome, aí come uma besteirinha e tal, e é sede, né? Por que a gente confunde fome com sede?
Sede, falta de hidratação. O que acontece é que o mesmo mecanismo da fome é o mesmo mecanismo da sede. É o que vai atuar na parte do hipotálamo no nosso cérebro. Então, 40% das pessoas, às vezes, acham que estão com fome, mas estão com sede. Porque, por ser o mesmo mecanismo, ele envia a mesma mensagem. Então, a gente tem que se hidratar mesmo. Um adulto saudável ingere no mínimo 2 litros de água, que são 8 copos de 200 ml ao dia. E as pessoas estão consumindo cada vez menos. Mesmo você indicando para levar uma garrafinha, a garrafinha vai ficar de lado. Então, a pessoa estando bem hidratada, a água é super importante para o desenvolvimento do nosso organismo, para as funções corporais, para a homeostase do nosso corpo corporal, do nosso corpo estar em equilíbrio, né? Então, cada vez mais as pessoas consomem menos água, e isso é muito prejudicial. Até mesmo na conta de vitaminas e minerais, porque a água ela possui muitos minerais. Cálcio, fósforo, e é super importante para o nosso organismo também. Quando o nosso corpo ele alerta para a gente que a gente está com a boca muito seca, com bastante sede, isso já significa que o nosso corpo ele já está começando em desidratação. Isso é muito ruim, a gente não pode deixar esse ponto. O nosso corpo alertar a gente tem que estar sempre se hidratando. Porque a gente não perde só o líquido durante a atividade física, a gente perde o líquido em repouso mesmo. Isso é através do suor, o nosso organismo ele já vai eliminando mesmo. Cansaço. A gente vê todo mundo reclamando que está cansado, né? A falta de disposição. Isso está relacionado a erro na alimentação, né? Muito. O brasileiro ele está cada vez mais cansado, fadigado, estressado, porque o estresse também é falta da alimentação. O que acontece é que isso tudo desencadeado pelas vitaminas e os minerais. Se você tiver com as tuas vitaminas e os teus minerais em dia, você vai evitar todo esse cansaço, todo esse estresse, essa fadiga no teu dia a dia. E é o que a gente falou anteriormente. Consumir legumes, verduras e frutas, nós vamos estar conseguindo diminuir esse cansaço, diminuir essa fadiga, fazer com que a pessoa tenha mais disposição, mais concentração também, porque hoje em dia a falta da concentração é generalizada. Então, conforme a gente se alimentando melhor, com mais nutrientes no nosso organismo, a gente consegue se manter melhor. Até a insônia também pode ser reflexo de desequilíbrio no organismo, né? Desequilíbrio alimentar, com certeza. Não só por conta disso, mas porque o brasileiro trabalha mais e dorme cada vez menos. A indicação de 8 horas de sono dia hoje não tem sido seguida, infelizmente, porque o nosso corpo ele precisa ter um sono adequado também para que ele funcione adequadamente também. E a insônia também é muita deficiência de vitaminas e minerais, a gente consta sempre no consultório, é a maior parte de desequilíbrio psicológico também. Às vezes a pessoa está muito emocionalmente abalada, isso pode ser desencadeamento, né, de falta de vitaminas e minerais também. E o alimento adequado também pode ajudar a melhorar, né? Ele ajuda. Vocês nutricionistas costumam indicar os alimentos funcionais. Vamos explicar o que são alimentos funcionais? E dar uns exemplos de substâncias que ajudam a gente, protegem a gente de certas agressões. Claro. Os alimentos funcionais, eles nada mais são que os alimentos que ele já tem. A parte nutricional básica de um alimento normal, só que ele tem compostos bioativos, que são substâncias presentes nele que vão gerar um benefício ao nosso organismo. Hoje a gente tem N alimentos funcionais. Até que a gente já consome mesmo no nosso dia a dia, porém a gente não dá muita importância para esses alimentos. O chocolate, que muitas mulheres consomem bastante, ele é riquíssimo em antioxidantes. Mas aí o chocolate mais puro, né? O que tem mais puro, cacau, 70%, né? A partir de 70% cacau. Não é o leite, nem o branco, que nem é considerado um chocolate. Ele é rico em antioxidante. Ele vai fazer o quê? Ele vai prevenir o nosso coração de doenças cardiovasculares, reduz o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, aumenta o colesterol bom, que é o HDL. Então, ele vai ter toda essa parte preventiva. Quem é chocolatra, então, pode tem que optar consumir a partir de 70% de cacau. 3 quadradinhos por dia, também não pode comer demais. E tem que ser esse com 70% de cacau. Aquele amargo é uma dica também? O amargo tem mais cacau que o... O amargo, ele tem mais cacau que o outro. Porém, ele não é um chocolate que vai causar um benefício ao organismo. A gente não considera ele como um alimento funcional porque ele não tem muita parcela de cacau. A gente vai ter
pouca parcela de cacau Ele tem nele, tem menos mais açúcar. Aham. Você vai ter açúcar e gordura ali também presente. Aham. Porém, a parcela de cacau dele é muito pouca. O 70%, a partir dos 70%, aí a gente vai ter um chocolate que ele vai trazer um benefício funcional para o nosso organismo mesmo. Tem que ser a partir de 70% mesmo. Hoje em dia, a gente já tem até 99%. Aham. E você falou de tempero, né, no primeiro bloco, que as pessoas estão substituindo os temperos, aqueles temperinhos que faziam bem, né, pelo tempero pronto, que não faz bem nenhum, só tem sabor, né? Nos temperos também a gente tem alimentos funcionais, né? O alho, a cebola, O né? alho, a alicina, a cebola. Outros temperos também que foram deixados de lado. O açafrão, que ele é interessantíssimo para o nosso organismo. Ele até previne contra câncer. O açafrão, ele é fantástico e as pessoas deixaram de consumir. E assim, todos esses temperos naturais, eu sempre falo, vamos consumir. Quem puder ter uma horta em casa é fantástico, mas quem não puder, mesmo em saquinho, ele seco, não tem problema de ser utilizado. O orégano, o alecrim, eles são temperos bem bacanas e com propriedades funcionais. Porque aquele sequinho ali não tem aditivo nenhum, né? Não tem aditivo nenhum. Outra substância funcional muito importante também é a soja, principalmente quando a mulher já entra num período da menopausa, como a gente está falando em adultos, né, o período mais complicado. O que acontece é que a gente tem a isoflavona presente na soja e ela vai minimizar esses efeitos que a menopausa causa na mulher, que é esse sintoma de calor excessivo, desconforto, um mal-estar muito grande que a mulher sente, né? Só que ela tem que ser sempre na porção certa. A soja, ela é uma amiga e uma inimiga ao mesmo tempo. Nós temos que consumir ela na porção certa, individualizado, calculado. Qual é a porção? Então, Você falou que é individualizado. Exatamente. Mais ou menos quanto que para cada Mais um ou menos assim, em grãos de soja, vamos colocar umas 3 colheres de sopa de grãos de soja ao dia. Tofu, umas 2 fatias. Já estaria sendo bem bacana a introdução. Ou seja, falamos da soja, mas não serve aquele suco de caixinha que tem Não. soja, aquilo não tem nada, Não, né? pelo contrário, aditivos químicos. Em uma caixinha, você percebe que você tem aditivo, você não tem quase a soja ali presente, né? Você tem uma substância que contém soja, né? Que aí, fruta, então, nem se fale. E aditivos químicos, água, porque eles lotam aqueles sucos de caixinha de água, conservante, corante, açúcar. Tem que ser a soja em grão mesmo, né? Que parece o feijãozinho, né? Isso, a soja... exatamente. A soja em grão, a proteína texturizada também, ela tem um bom efeito. O consumo, ele só não pode ser demasiado, porque alguns estudos já correlacionam a soja com essa parte de câncer de mama. Por quê? Como ela vai mexer com o hormônio da mulher nessa fase de menopausa, ela vai ajudar nesse estrogênio, então a gente não pode elevar a quantidade dela. Mas comendo porcionadamente, ela vai ajudar nesses efeitos que a menopausa causa. E o outro bom seria o tofu. Aquele tofu, exatamente, queijinho japonês, né? Exatamente, ele é muito bom também, tem bastante soja presente. Vamos falar mais um pouquinho de substâncias funcionais. Tem o licopeno do tomate, né? Licopeno do tomate, excelente. Ele é para os homens, excelente porque ele se torna um preventivo contra câncer de próstata. E muita gente acha que o tomate é um vilão. Não, pelo contrário. O licopeno, ele é muito bom, é uma substância muito rica. Também preventivo contra doenças cardiovasculares. Também atua na redução de colesterol LDL, que é o ruim. Então, a gente tem uma série de fatores que vão colaborar. Os alimentos funcionais estando presentes como parte da nossa alimentação no dia a dia, eles só tendem a colaborar com a nossa saúde. Vamos fazer um molho de tomate em casa, né? Vamos fazer o molho de tomate em casa, esquecer. Vamos botar cebola, alho. Vamos esquecer o industrializado, que ele contém muito açúcar. O glutamato monossódico também está presente nele, que é muito ruim. Você pode fazer um molho de tomate caseiro e congelar ele, não tem problema. Congelar está em porções individualizadas e ir usando aos poucos. Não tem problema fazer isso. Outra substância muito interessante também é o resveratrol, que ele está presente, a gente hoje em dia aumentou o consumo de suco de uva, de garrafa de vidro, aquele integral. O brasileiro, por incrível que pareça, hoje em dia tem buscado mais esse suco. E ele é ótimo, porque o resveratrol nesse suco a gente tem uma presença muito grande de resveratrol. A uva também é muito interessante comê-la in natura. Aquele da garrafinha de vidro. Vidro, que ele é integral. Tem que sempre prestar atenção se está escrito a palavra integral, porque a gente já tem uns outros no mercado que são adicionados de açúcar. E o suco de garrafa de vidro, ele é integral, ele é 100% fruta, 100% uva.
Tem que reparar lá no rótulo. Sempre olhar o rótulo. Tanto que quando você observa que você acaba de beber ele sempre fica uns restinhos da fruta mesmo no final. E ele é um ótimo preventivo também para doenças cardiovasculares. Ele vai estar protegendo o coração, redução de triglicerídeo. Então, são sempre muito bem-vindos alimentos funcionais na nossa alimentação. Né? De uma forma simplificada, vocês costumam dividir os alimentos em 3 grupos, né? Exatamente. Que grupos são esses? Energéticos, que é o que a gente chama a nossa base. Os energéticos, pelo próprio nome, como o próprio nome dele já diz, eles vão transcrever a energia que o nosso corpo precisa. Eles vão ser a base energética que o nosso corpo precisa. Basicamente são eles, os pães, os cereais, que vão dar essa energia, essa fonte de energia para o nosso corpo. Preferencialmente, eu sempre falo, para consumir grãos integrais, a gente dá preferência ao pão integral, ao arroz integral, porque a gente vai ter a fibra ali, ajudando como protetora. Os reguladores, que são os alimentos que vão regular o nosso organismo, ajudar o nosso organismo a funcionar perfeitamente. São eles as frutas, os legumes, as verduras, sendo eles qualquer categoria, qualquer fruta, qualquer legume, qualquer verdura. E os construtores, que também são chamados de plásticos, que são as proteínas, que elas vão ajudar a construir os nossos órgãos, a melhorar a funcionabilidade dos nossos órgãos ao longo da nossa vida. Então, o nosso organismo está sempre em constante modificação. Então, eles vão ajudar a melhorar esse funcionamento do nosso organismo. São eles leites e derivados, a parte de carnes, ovos, é a parte da proteína mesmo. E a gente compondo esses 3 grupos alimentares na nossa vida, a gente vai ter a alimentação perfeita. O segredo é ter os 3. O segredo é ter o equilíbrio, ter a porção dos 3. Nunca um de mais, outro de menos. A gente conseguir equilibrar esses 3 grupos alimentares. Ok, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre alimentação na fase adulta e na terceira idade. O Em Questão volta em instantes. Até já. O Em Questão está de volta falando sobre alimentação na fase adulta e na terceira idade. Nossa convidada é a nutricionista Júlia Ramos. Júlia, uma alimentação equilibrada durante a fase adulta é determinante para a qualidade de vida na terceira idade, né? Com certeza. Na fase adulta, a gente tem que estar todo aportado de vitaminas, minerais, carboidratos, todos esses alimentos, esse grupo alimentar que a gente falou há pouco, construtores, reguladores, para que na fase e na terceira idade a gente esteja aportado de todas as vitaminas e minerais adequados, porque quando a gente chega na terceira idade, começa o nosso organismo a envelhecer, o que é fato, e a gente começa a ter maior deficiência de alguns nutrientes específicos. Você falou no intervalo que a gente tem que estar atento a 3 substâncias, entre elas o cálcio, né? Vamos lá. O cálcio, ele vai evitar com que na terceira idade venha a ter osteopenia, osteoporose, que são doenças muito características da idade, principalmente na mulher por conta da menopausa. Esses índices eles tendem a ficar diminuídos na quantidade de cálcio. Então, na fase adulta, a gente tem que aumentar a ingesta de cálcio, principalmente na mulher, para a gente conseguir chegar na terceira idade com aporte de cálcio ideal. E o cálcio ele está presente onde? Nos leites, nos derivados, mas não somente nas fontes que todo mundo já conhece. Ele está presente também em champignon, em brócolis, vegetais verdes escuros. Então, a gente tem que ficar atento às outras substâncias que a gente possui cálcio também, para fazer uma alimentação bem rica. A vitamina D, que ela também faz com que tenha perda óssea, de massa óssea. E geralmente, a melhor fonte de vitamina D que a gente tem, né? É o sol. É a fonte exógena. Então, se você tomar 10 minutinhos de sol todos os dias, ao longo da manhã, por volta de 9h30, tá ótimo. Você vai conseguir sintetizar a vitamina D e, consequentemente, o cálcio do teu organismo também. Então, na fase adulta, já começar com essa introdução já do sol.
A gente até tem fontes de vitamina D na alimentação, que são óleos vegetais, óleo de fígado de bacalhau, algumas margarinas, manteiga, só que a gente não indica muito essa parte de gorduras, né? Porque tem o outro lado, O outro né? lado, exatamente. Então, o sol é a melhor fonte que a gente tem hoje para a vitamina D. Então, tá bem aportado na fase adulta para quando chegar na terceira idade a gente tá ok. E a vitamina B12, que ela é muito importante, ela provoca anemia. E outro fator... A falta dela, A né? falta dela. E outro fator correlacionado à falta da vitamina B12, hoje em dia, a gente tem estudos científicos correlacionando ela ao mal de Alzheimer. Então, a gente tem que estar bem aportado na fase adulta para quando a gente chegar na terceira idade, estar com essa vitamina ok também. E na terceira idade, a gente dá maior atenção a essas 3 vitaminas. Sempre se preocupar com a quantidade delas, né, adequada. O que tem vitamina B12? Quais são os alimentos que tem? Inúmeros alimentos. A gente tem carnes, leites também, derivados, mas principalmente alguns tipos de carnes específicas. A parte de vísceras, bife de fígado, coração, eles têm maior fonte de vitamina B12. Porém, sempre consumi-los não fritos, nada disso. Sempre dá preferência na forma assada, né? E na forma cozida, que seria a melhor forma de consumi-los mesmo. O envelhecimento causa uma série de mudanças fisiológicas e metabólicas, né? Uma delas, por exemplo, para a gente começar uma por uma, o intestino. Ele fica mais preguiçoso mesmo porque os músculos vão perdendo força, né? E aí a dieta tem que ser modificada, né? Com certeza. O intestino, ele perde a motilidade dele com o envelhecimento, ou seja, ele não tem a mesma motilidade, não tem a mesma mobilidade que antes. Então, a gente tem que se preocupar com as fibras, com atenção às fibras. A gente tem os 2 lados da moeda. Tanto pode provocar uma constipação intestinal na terceira idade, quanto pode provocar uma diarreia na terceira idade também, por conta desse prejuízo, Dessa mudança, né? mudança intestinal, do envelhecimento mesmo. Então, tem que sempre se preocupar, não pode dar fibra de mais, nem de menos. Tanto que, geralmente, o idoso sempre costuma recorrer a esse assunto. Eu comia, por exemplo, um alimento frito quando eu era mais novo, agora eu como e passo mal. Porque o intestino não se adapta mais àquela fritura, aquele excesso de gordura, como antigamente. Então, tem que estar muito preocupado também com essas outras questões. Evitar excesso de açúcar, evitar excesso de gordura, porque eles vão prejudicar o intestino também. E a fibra tem uma dobradinha aí com a água, né? Porque se a pessoa ingerir muita fibra, mas não ingerir água... Não ingerir água não adianta nada, vai causar constipação intestinal. Então, a fibra tem que estar sempre associada à água. E no idoso, principalmente, o consumo de água deve ser reforçado, por conta da desidratação. A desidratação no idoso é muito recorrente. Então, tem que consumir bastante líquido mesmo, quanto mais água, melhor. A gente sempre fala da água, a importância dela. Lógico que a gente inclui também os outros líquidos, sucos, mas sempre, preferencialmente, a água. Nada substitui a água Nada mesmo, substitui a hidratação da água. Outra mudança que ocorre é na parte hormonal, incluindo aí a parte do pâncreas e a produção de insulina, que é responsável pelo metabolismo da glicose, né? Não dá para continuar comendo a mesma quantidade de açúcar porque o organismo produz menos insulina, né? Com certeza, o organismo ele fica até intolerante à insulina. Então, tem que se preocupar muito com isso. O idoso, na terceira idade, para quem teve uma vida saudável, entre aspas, uma vida normal, mais ou menos regrada, chega às vezes à terceira idade, tem uma diabetes, a pessoa se assusta com isso, mas isso é recorrente aos hábitos alimentares mesmo e essa produção hormonal. O que acontece é evitar essa quantidade muito grande de açúcar. Por exemplo, o idoso, ele já está acostumado com aquela quantidade de açúcar branco, ele tem na vida dele, por rotina Sempre mesmo, o comeu. consumo do açúcar branco, sempre comeu e acha que pode continuar o consumo. Não. Vai ter que reduzir, né? Reduzir ou até mesmo fazer trocas mais inteligentes. A gente substituir por outras coisas, substituir por um açúcar mascavo, por um açúcar demerara, que eles têm maior quantidade de nutrientes, mas sempre com uma quantidade mais reduzida de açúcar e também dos carboidratos, que eles se transformam em açúcar no nosso organismo. Não só o açúcar na própria forma dele, mas a gente tem que se preocupar com a quantidade de carboidrato no idoso.
principalmente o carboidrato refinado, que é o que a maior parte da população brasileira consome, o pão francês, por exemplo. Então, é sempre fazer trocas inteligentes para conseguir reduzir essa glicemia, e essa glicemia está sempre normal. Aí a gente entra com a fibra na forma adequada, porque a fibra ela ajuda na redução da glicemia. Ajuda ao controle, então, né? Você já exemplificou aí, mas vamos exemplificar um pouquinho mais. Carboidratos aí, pães, macarrão, né? As massas em geral, né? Biscoito, tudo isso, né? Exatamente. Sempre fazer troca. Evitar a quantidade excessiva. Uma quantidade adequada não tem problema, porque a gente precisa do carboidrato no nosso organismo para ele funcionar adequadamente. Só que sempre fazer essas trocas inteligentes. Ao invés do macarrão branco, vamos consumir um macarrão integral. Em vez do arroz branco, vamos consumir um arroz integral. Sempre fazendo esse tipo de troca interessante que vai conseguir ajudar com que a glicemia não seja elevada, com que o hormônio esteja tranquilo. E sempre em quantidades menores, né? Porque menores. Outra mudança é o gasto de energia, né? Que não é mais o mesmo, né? Em repouso, por exemplo, o gasto é bem menor, né? O metabolismo gasta menos energia. Exatamente. O idoso, ele tende o metabolismo a ficar mais lento mesmo por conta da falta de mobilidade. Primeiro de tudo, a gente sempre tenta, dentro do possível, incentivar o paciente a estar fazendo uma atividade física que é ideal para o idoso. Seja uma atividade aquática, uma hidroginástica, dentro da possibilidade motora dele. Mas sempre incentivar uma atividade física, porque isso vai ser de grande importância para a redução de colesterol, redução da glicemia, normalização das taxas, né? Que o idoso, ele tende também a subir algumas taxas de colesterol. Então, a gente conseguindo, primeiro de tudo, incentivar uma caminhada leve, uma atividade física, a gente já vai estar ajudando muito o idoso. Quando não pode, né, necessariamente se praticar uma atividade física, tem que reduzir um pouco essa quantidade. Porém, essa quantidade não pode ser mínima. A gente tem que introduzir, diminuir os horários, fracionar as refeições dele, para que ele não sinta muito. Então, você comer... Porque a digestão fica mais lenta também, digestão fica mais lenta. Então, você tem que comer em intervalos regulares, uma quantidade menor, mas nada que afete muito, não é uma quantidade muito menor do que já estaria habituado. E a gente fazer trocas, colocar alimentos que vão causar saciedade no idoso também, que a fibra entra aí por isso, os alimentos integrais entram aí por isso, que vão causar saciedade. Então, ele não vai ter a sensação de fome. Que é isso que a gente tem que sempre preservar também na terceira idade, né? Lá no primeiro bloco, a gente falou dessa questão das 6 refeições por dia. O correto não é comer muita quantidade de uma vez e ficar um longo período sem comer, né? Lógico, em jejum. Principalmente na fase idosa, porque você tem um acúmulo de gordura abdominal por conta do metabolismo e você tem uma perda de massa magra no teu organismo. Então, esse acúmulo de gordura abdominal, você não pode ficar em jejum porque cada vez mais o teu metabolismo vai ficando mais lento. Então, para a gente conseguir ativar o nosso metabolismo, a gente tem que fracionar as refeições. No mínimo 6, você pode até aumentar mais, diminuindo de acordo com a rotina e o cotidiano do idoso, mas sempre fracionando as refeições para que o metabolismo se mantenha ativo. O fracionamento das refeições faz com que o teu organismo trabalhe sempre. Então, ele vai conseguir ativar o teu metabolismo até para a redução dessa gordura abdominal também, que o idoso já tende a ter mais. Uma dica mais ou menos para calcular esse intervalo é 3 horas entre as refeições. No máximo 3 horas, que a gente fala de 3 em 3 horas. Algumas pessoas 2 horas e meia, em 2 horas e meia, mas sempre fazendo esse cálculo assim, 2 horas e meia a 3 horas. Você falou aí da atividade física, que é importante, e da questão da perda da massa magra, né? Que é músculo, Exatamente. né? Que é um construtor. Que é uma questão que acontece mesmo na terceira idade, né? E a forma de combater essa perda progressiva de músculo, de massa magra, é atividade física e alimentação adequada. Exatamente. Se a pessoa não tiver nenhum problema renal, porque a proteína também sobrecarrega os rins, então a gente tem que dosá-la de forma adequada. A perda de massa magra é um fator primordial no idoso e o aumento de gordura corporal. Então, para alguns idosos, é necessário até a suplementação com proteína para que ele consiga não estar perdendo tanto essa massa magra. Mas a alimentação, a gente consegue introduzir os alimentos construtores, leites e derivados, carnes, e não só isso, porque as pessoas acham que proteína só vem da carne ou do leite.
principalmente proteínas vegetais, que se a gente conseguir ter um equilíbrio de proteína animal com proteína vegetal, a gente faz esse crescimento de aumento, né, de massa magra e faz com que o idoso não perca, ou aquele idoso que já tem a massa magra certinha, com que ele não perca a massa muscular, que a gente não pode fazer com que perca. Que é um fator super limitante, né, na terceira idade, porque essa perda de músculo vai fazendo com que ele fique Cada quase vez mais imóvel, cada vez mais exatamente. debilitado. Então, a gente tem que sempre procurar aportar de proteínas vegetais e proteínas animais. As proteínas vegetais, hoje em dia, o nosso país ele é riquíssimo. Castanhas, que as pessoas hoje em dia não olham muito. Por exemplo, a castanha do Pará, que hoje em dia é a castanha do Brasil. Ela é riquíssima em proteína vegetal, ela é riquíssima em micronutrientes também. Eu costumo brincar que ela é um polivitamínico natural. E realmente ela é riquíssima em várias vitaminas e Em minerais. vez de tomar o comprimido, come uma castanha, Come né? uma castanha do Pará que você já vai estar aportado. Se fizer isso todo dia, nossa, de grão de valia. Você está fazendo uma transformação na sua própria vida, que também é um exemplo de como a gente mudando o nosso estilo de vida pode fazer uma grande transformação na nossa saúde, né? Com certeza. Vim com um histórico infantil de obesidade, então a minha vida inteira com esse histórico. Quando eu me formei em 2013, me dei de cara com a profissão, que eu amo o que eu faço, então resolvi mudar. Se eu consigo ajudar as pessoas, eu tenho que me ajudar primeiramente. Quando comecei a minha reeducação alimentar em fevereiro de 2014, hoje já vão aí 1 ano e pouco nesse embarco e só me fez bem. 74,5 kg eliminados e não só peso. Eu tinha grau 3 de gordura no fígado, passando já para uma cirrose hepática, não fiz uso de medicação nenhuma, somente alimentação. E assim, é muito bom a gente descobrir que você muda por fora o teu exterior, mas você muda muito mais por dentro. Disposição, eu era uma pessoa que eu vivia com sono, eu vivia cansada, não praticava atividade física, que eu era sedentária, e eu incluí também, junto com a reeducação alimentar, a atividade física, diariamente na minha vida. Começando aos pouquinhos e a gente vai aumentando, porque depois se torna até um vício, né? Um vício muito agradável, por sinal. Mas nesse caminho todo, a alimentação saudável ela é muito importante. Às vezes as pessoas acham que não é possível a gente mudar, mas é possível sim. Basta querer, seja qualquer objetivo que a gente tenha na nossa vida, se reeducar, ganhar massa muscular, reduzir peso, todo objetivo que a gente quer na nossa vida a gente consegue. Basta a gente querer. Você foi teu próprio laboratório e você tá ali quando o paciente chega e fala, não, mas é difícil falar. Desanimado, exatamente. Porque Você isso acontece, às vezes a pessoa desanima no meio do caminho. É difícil, muito difícil. A gente tem que matar um leão por dia, mas a gente vai lá. A gente tenta, com a nossa vida do dia a dia, é difícil às vezes a gente conseguir fazer 6 refeições no mínimo por dia. Mas se a gente tiver um planejamento, uma orientação, a gente consegue. Então, Levar a marmitinha. Levar a marmitinha, o potinho em todo lugar que for. Então, qual a tua dica para quem fica sempre adiando a mudança no estilo de vida, deixa para amanhã ou para segunda-feira? Primeiro de tudo, não adiar mais. Independente de ser segunda, de ser terça, quarta, comece hoje, agora. Você fazer trocas inteligentes. Se você fizer pequenas trocas na tua vida, você já consegue adquirir um hábito alimentar muito bacana. O quê? Vamos trocar primeiro pão francês pelo integral. Sempre falo isso. Trocar o arroz branco pelo integral. Consumir bastante água. No mínimo 3 frutas por dia. Esquecer as frituras e a gente passar a usar os alimentos assados, cozidos, porque assim ele vai priorizar o sabor do teu alimento, o nutriente, e você não vai ter esse excesso de gordura toda. Caprichar no temperinho que faz bem, né? Caprichar no tempero natural, esquecer esses temperos industrializados e os alimentos industrializados, voltar à alimentação antiga, de vó, que cozinhava, que fazia tudo. Então é primordial a gente tentar evitar os alimentos industrializados no nosso dia a dia e fazer o mais natural possível. Tudo in natura é muito mais saudável. Suco, preferir sucos naturais. Trocar o refrigerante que as pessoas consomem hoje em dia em grandes quantidades pelo suco natural. Evitar a quantidade de doces e açúcares. Trocar um doce por uma fruta. Não dá para fazer o suco natural, tira o refrigerante e entra água, né?
Entra água, lógico, é preferível do que o refrigerante. E evitar essa quantidade enorme de doces que as pessoas hoje em dia consomem, chocolates, balas, e dar Você estava até me preferência... falando no intervalo que na terceira idade, que era o assunto desse bloco, os idosos acabam voltando a esses hábitos de infância. Hábitos de infância, consumindo cada vez mais chocolate, bala, porque às vezes é um alimento mais fácil, você não tem que preparar, então eles vão lá e consomem cada vez mais, e o que prejudica até para virar um futuro diabético, né? Então é tirar isso, conseguir pelo menos 3 vezes na semana fazer uma atividade física já é de grande valia para todo mundo. Eu acho que se a gente começar a fazendo um passinho de formiguinha de cada vez, chega lá. Uma meta por vez, Uma né? meta por vez. E aí vai conseguir atingir o objetivo, vai conseguir mudar a vida. De dentro para fora. E os efeitos vão surgir. Mais disposição, mais animação, humor também melhora, você se torna uma pessoa mais feliz, porque geralmente, eu digo assim pelo meu exemplo mesmo, quando você está muito acima do teu peso, você se torna uma pessoa triste, você não quer sair, você não quer se relacionar com as pessoas, isso te tira um pouco, né? Então, muito bom, você vê que teu humor melhora, a tua disposição melhora, você encara uma nova vida, né? Vale a pena. Vale a pena. Tá certo, infelizmente nosso tempo terminou. Eu agradeço muitíssimo a participação da Júlia Ramos. Eu que agradeço. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Eu espero você. Até lá.